Que a paz seja conosco. Iniciamos hoje o estudo do segundo capítulo desta quarta parte e o último capítulo de O Livro dos Espíritos. Esse último capítulo engloba as penas e gozos futuros. E agora, todo o estudo se dirige a nos demonstrar, primeiro, a sobrevivência da alma, volta à realidade de onde todos procedemos. Todos, sem exceção, somos espíritos reencarnados. Não estamos na atual fase evolutiva em nossa primeira reencarnação. E mais, estamos longe daquela que vem a ser a última. Logo, a nossa jornada terrestre nos colocará de volta à realidade de onde procedemos. E dessa vez, diferentemente de outras oportunidades que tivemos na Terra, nós teremos condições, pelo menos para a esmagadora maioria dos espíritos que aqui comparecem, de testemunhar todas estas informações que temos recebido. Kardec inicia a abordagem dos espíritos perguntando acerca do nada. O niilismo, esta doutrina que ganhou corpo a partir do instante em que as ideias religiosas, confrontadas com o iluminismo, perderam razão de ser. O niilismo cativou inúmeros adeptos. Filósofos mesmo nortearam a produção dos seus textos e das suas reflexões, divulgando esta ideia, a ideia de que a existência basta, e após a existência, todos nós estaremos reduzidos àquela expressão que foi atribuída ao espírito que na Terra, numa de suas romagens, adotou o nome, ou teve por seus pais imposto o nome de Jó. Lembra-te de que é pó e ao pó tornarás. Evidentemente, a matéria de que os nossos corpos são compostos, entendendo-se a matéria numa visão antiga, não na visão mais moderna, ela pode até ser comparada ao pó que na terra permanece. Porém, somos espíritos. Por que tem o homem instintivamente temor ao nada? Kardec dirige a pergunta aos espíritos, abrindo esta sequência de indagações, e ouve deles uma resposta muito clara: o nada não existe. Portanto, não se perca em divagações e indagações, exatamente porque você vai constatar, como já teve a chance de constatar, que o nada não existe. As doutrinas que nos conduzem ao materialismo são completamente absurdas, e é contra elas que a doutrina espírita se volta. Muita gente entende o espiritismo como um combatente das visões religiosas, e isto não é correto. A doutrina espírita aceita todos os caminhos que conduzam o homem à sua melhoria íntima, ao conhecimento da divindade na sua expressão mais pura, mais adequada, a inteligência suprema, a causa que primeira dá origem a todas as coisas e todos os seres, que está além destes dois princípios que nem a Gênese, Kardec faz questão de destacar a partir das informações que tem dos espíritos, o princípio material e o princípio espiritual. O nada, a negação de qualquer esforço, o nada não existe.
A abertura de O Céu e o Inferno, no seu capítulo 1, da parte primeira, aquela parte escrita a partir do exame dos depoimentos que Kardec teve a oportunidade de colher, em número de 66, e que constituem a parte segunda deste mesmo livro, é toda ela dedicada a este exame do futuro, do porvir e do nada. E na longa dissertação que nos oferece, com a sua logicidade, Kardec nos pede para parar e pensar. Porque nós vivemos, refletimos, agimos, isso tudo é positivo. Nós morremos, e isso é absolutamente certo. Mas ao deixar a terra, para onde vamos? O que nos tornamos? Ficamos melhores ou piores? Seremos nós ou não seremos nós? To be or not to be? This is the question. William Shakespeare, em Hamlet, faz com que a personagem, defrontando-se com um crânio humano, se pergunte: ser ou não ser? Somos o espírito reencarnado. Na maturidade dos nossos dias, somos o espírito que projeta as suas próprias experiências e com isso avança, com isso progride, com isto vai construindo o seu destino. O nada é uma aberração, muito maior do que a aberração de sermos destinados a lugares provisórios que tenham nome de céu, de inferno, seja lá o que for. Imaginar que os nossos sonhos, as nossas realizações serão sepultadas, isto não tem sentido. Dói saber que foi a religião, com a sua visão equivocada acerca de Deus, porque foram as ideias absurdas defendidas nos templos religiosos, equivocadas na sua maneira de entender esta inteligência suprema, que levaram os homens que pensavam, iluminados pela capacidade de raciocinar, a em certa quadra do seu exame, afirmar que o nada é que é o destino de todos nós. De maneira muito poética, Leon Denis, quando nos faz refletir acerca do problema, do destino e da dor, usa uma imagem que efetivamente os que tiveram a chance de vivenciar sabem retraduzir. Não é algo simples, e confesso que a experiência é daquelas experiências mais marcantes. Eu não gostaria de tê-la tido, mas a tive. E em relação à minha própria mãe, de quem tive a oportunidade de acompanhar o último minuto na existência. Ali ao seu lado, vendo o registro dos batimentos cardíacos serem alterados e foram sendo reduzidos. Onde estavam os projetos? No nada. Todo aquele amor dedicado aos filhos, a luta insana para vencer, tudo isso se resume a um corpo inerte. Não. É por isto que Kardec insiste em nos dizer, lá na abertura de O Céu e Inferno, que tal doutrina não pode ser aceita. Todas as possibilidades evolutivas são dadas ao espírito. E para que o espírito possa seguir, é preciso que ele racionalmente entenda as coisas. Assim, o nada, como ele destaca, não funciona. O homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base segura para defini-lo,
Sua imaginação criou sistemas que trouxeram a diversidade das crenças. Porém, não sendo a doutrina espírita sobre o futuro uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, e sim o resultado da mais séria, da mais lúcida, da mais comprovada observação dos fatos materiais que ocorrem hoje sob nossos olhos, ela vai amanhã iluminar suas congêneres visões acerca do homem e da realidade espiritual. Cresceremos. E esta ideia, que muitas vezes conduz as pessoas à desesperança, que conduz as pessoas a desvalorizar a luta que temos que enfrentar conosco mesmos, será varrida da face da humanidade, porque todos entenderemos que o princípio espiritual sobrevive. O espírito reencarnado é o construtor, o artífice do seu destino, e nós viveremos de maneira muito mais saudável, muito mais fraterna. De onde nasce, pergunta ele então, para o homem, o sentimento instintivo da vida futura? Ora, nasce daquela realidade de onde proviemos todos nós, da realidade espiritual. Antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu na realidade espiritual. Aqui mesmo nos nossos estudos, quando nos debruçamos sobre a questão de número 393 do Livro dos Espíritos, tivemos a chance de ouvi-lo perguntar aos espíritos: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse de que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E assim, eis que ele está sempre a recomeçar. Como é que eu concilio isso com a justiça de Deus? E os espíritos lhe responderam: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida primitiva, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu, reprograma os seus interesses, busca uma nova trajetória. É onde nos encontramos agora, tentando aproveitar esta trajetória que ansiamos por iniciar. E por isto, trazemos em nosso íntimo este sentimento instintivo de que o nada efetivamente não existe. Às vezes são deturpadas as nossas visões, mas a doutrina espírita que fala ao homem viril, como insiste José Herculano Pires, ela vem nos esclarecer enquanto espíritos que somos também responsáveis por colher os frutos da nossa semeadura. Na nova existência que projetamos, se sofre com coragem as provas que pedimos e resiste, dizem-nos lá os Espíritos na questão 393, nós temos a chance de nos elevar
e ascender na hierarquia dos espíritos. Assim, meus amigos, não nos resta outra opção. Somos confrontados com uma informação que nos balsamiza. As dificuldades do caminho, e todos as temos, são fruto da nossa semeadura. Se não de uma semeadura da presente existência, da semeadura da vida, que é aquela que interessa ao espírito. Registra Paulo que a vida é uma só. Efetivamente, para o espírito uma única é a vida. Criado simples e ignorante e destinado à perfectibilidade moral, o espírito vai construindo na somatória das existências todas as suas experiências, vai dando corpo à sua bagagem evolutiva. E de maneira muito feliz para todos nós, viemos renascer num século em que o conhecimento espírita campeia, em que ele nos é dado, e ao nos aproximarmos dele experimentamos um conforto imenso. É por isso que, diante dos olhos que se fecham para a existência, invade-nos sim uma tristeza. Há um sentimento de até breve, mas ele não passa disso. Verter lágrimas, evidentemente que sim. Para alguns isto é como que um bálsamo a lhes despertar. Mas diante daquele corpo que vai aos poucos assumindo a expressão cadavérica, guardamos o respeito, porque acolheu um espírito que para nós foi tão importante. E como é gostoso quando o conhecimento espírita nos permite, em tempo que não dá para divisar, identificar numa realidade extrafísica o mesmo sorriso, os mesmos braços estendidos que nos dizem: a vida prossegue, estamos juntos, muito mais juntos do que estivemos. E ao termos a chance de reencontrar em sonhos nossos pais, nossos irmãos, nossos antepassados, nossos amigos, redobra-nos o desejo de trilhar mais fortemente o caminho do bem que Jesus, de há muito, nos recomenda seguir. O segundo bloco de questões nos conduz ao exame desta intuição sobre penas, sobre gozos futuros. Porque aquele que acredita na vida após a existência, e agora a virilidade do conhecimento espírita vai ficando mais lúcida, forte, porque ela começa a nos trazer a informação sobre a responsabilidade. Imaturos, criamos sistemas teológicos que nos dizem que basta acreditar para ser salvos. Que justiça seria divina se o esforço não tivesse qualquer valor? Posso ser um devasso na vida e, ao término dos meus dias, aproximando-se a hora da minha volta à realidade de onde procedemos, direi: perdoa-me, estará tudo certo. Isto é pueril, é infantil. Que somos responsáveis por todos os atos que cometemos e devemos nos ajustar com eles. Devemos quitar os nossos débitos. Apenas aqueles que agem de má fé é que imaginam não vir a ter tal responsabilidade. Pois bem, a misericórdia divina então nos permite conhecer, no atual estágio evolutivo, informações como esta da questão 960, donde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito e muitas vezes.
Seria muito bom para a nossa conduta na humanidade se valorássemos isso, se entendêssemos que não estamos na existência de maneira permanente e que no momento em que nela permanecemos devemos ser úteis, devemos estar engajados. Quanto de nosso tempo é gasto para a manutenção da vida física? Mas somos espíritos reencarnados, espíritos que pedem existências, as obtêm com propósitos muito claros, o de sermos melhores. Então nossos espíritos são convidados no transcurso dessa existência a adotar posturas melhores, mais sérias, mais adequadas. O que é a casa espírita senão esse grande reduto de oportunidades, oferecendo àqueles que a ela adentram não só a consolação para dúvidas que muitas vezes lhes possam ir no íntimo, mas também a oportunidade de servir. Temos que entender que o homem precisa servir. Eu, dizia ele, vos amei e vos sirvo, façais o mesmo, uns em relação aos outros. É esse o convite, porque é apenas enveredando no caminho do bem que nós encararemos o momento da morte de outra forma. Certa feita, numa das exposições a respeito do céu e inferno, alguém me questionou por que será que o espírita, Kardec registra que o espírita não teria o temor da morte. E eu brinquei no sentido inverso, dizendo: o espírita teme sim. Tanto é verdade que se a gente fizer uma pesquisa agora, vai ser resposta certa. E aí, povão, tudo certo, embarque hoje à tarde. Todo mundo pronto? Vai ser um tal de debandar aqui terrível, né? Nós estamos na casa espírita, estamos até com o chefe aqui hoje, então seria tranquilo, né? Tá aqui o Richard, sossegado, vamos todos, temos o capitão da nau. Então hoje à tarde tudo certo, sai dessa. Tem o jogo da faixa, né? Tem essas coisas, então o camarada ficaria realmente, pensaria, na verdade o espírita teme a questão da morte, porque informado sabe que terá que dar contas do muito que recebeu. E aí é uma hora difícil, porque nós que temos as informações e precisamos colocá-las em prática, muitas vezes somos surpreendidos com a nossa inércia. Nós postergamos projetos, tomadas de posição que nos seriam úteis. Nós as deixamos para um amanhã. O amanhã para o espírito é permanente. Ele existe. Não é uma ilusão, mas as oportunidades para praticar o bem, estando onde nos estamos, talvez não sejam tão fáceis. Por isso devemos bem aproveitá-las. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Logo, a melhor maneira de sinalizarmos a nossa postura diante da morte é guardar a esperança, porque se não formos os homens de bem que deveríamos ter sido, a doutrina espírita nos esclarece que a justiça divina a ninguém abandona. E as ideias terríveis de castigos, de sofrimentos, vem o bálsamo de Jesus a nos confortar e a nos dizer das muitas casas, das muitas oportunidades. Portanto, a esperança de que na realidade mais ampla de onde somos,
Seremos criaturas recebidas com carinho, talvez preocupadas porque não tivemos êxito nas nossas empreitadas, mas certamente jamais desiludidos, porque uma outra chance virá. Agora, sejamos honestos, se já temos a informação, se já sabemos como fazer, por que postergar? Por que não nos envolver? Por que não transformar os nossos dias em oportunidades preciosas de testemunho dessa crença? Porque num mundo conturbado em que valores invertidos a todo momento, guardar a segurança, guardar a certeza, nos fará viver bem melhores. Há criaturas intranquilas, com problemas que acontecem longe, porém, ficamos muitas vezes desiludidos e desesperançados. Não é essa a mensagem espírita, ela é a mensagem da esperança. Logo, aquele que duvida, por certo, não recebeu informações adequadas. Aquele que teme, se guarda a culpa em seu íntimo, certamente será esclarecido, porque a culpa, este sentimento que nos faz impedir de avançar, a culpa tem corretivo, e o corretivo se chama reencarnação. É para saldar eventuais débitos dos quais nos sentimos culpados que muitas vezes nós nos apresentamos àqueles que nos avalizaram o retorno, nos afiançaram mesmo, para ser uma coisa bem pessoal. A fiança, esse instituto, nos afiançaram o regresso, e eles então torcem pelo nosso êxito. Ouçamo-los através das mensagens que nos chegam, do esclarecimento que nos faz enxergar a existência na sua exata dimensão. Temos uma lei que nos mantém aqui interessados, a de conservação, mas temos a nos balsamizar uma lei de justiça, de amor e de caridade. Como pode haver céticos, pergunta Kardec, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga, responde a entidade. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Esta também é uma realidade. Porque quando se aproxima, se avizinha o instante da desencarnação, aqueles que não tiveram esperança, não tiveram informações que lhes trouxessem, porque construídas pelos homens, as ideias religiosas são falíveis, assim como os homens são. E longe de pintar uma realidade efetiva, agora a maturidade, ou aproximando-nos dela, isso se torna possível enquanto humanidade conhecer. Esses sistemas não sobrevivem. Um céu de inércia. Dá para imaginar o Criador inerte, localizado nas entranhas da terra, a queimar o quê? Espíritos. Porque os corpos muitas vezes já chegam até queimados. O sistema de cremação é uma realidade a ser adotada por medidas não apenas de higiene, mas de praticidade. Terá que ser a regra para esses 7 bilhões que aqui estão. E aí vai arder o quê? O espírito. Ora, então o espírito existe. Se existe, vai se perder tudo aquilo que fez. O que na obra divina nos dá demonstração de perda? Lavoisier, na sua inteligência e no seu raciocínio,
ao nos legar a frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, nos dá a pista de que a divindade não ia nos destinar à perdição, mas à responsabilização. Kardec nos diz claramente: a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. Impossível perder o raciocínio com o bom senso encarnado. Kardec, porque ele volta à ideia que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo. Nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. É isto que nos importa refletir. É isto que nos importa guardar, reter, observar. É difícil praticar o bem, vale a pena renunciar. Porque, encerrando a nossa abordagem, encontramos em Emmanuel uma página escrita, uma página dessas para a gente parar, ouvir, ler e aplicar. Viverás para sempre, meditando na morte, honra, servindo a estância carnal em que te hospedas por algum tempo. Os que fazem ironia em torno da fé, os que falam de corrida ao poder, calcando aos pés o coração dos semelhantes, os que zombam de valores como lealdade, e os que improvisam redutos de fantasioso prazer, argamassando o pranto das viúvas e dos órfãos. Não te padronizes pelo figurino moral que apresentam, portanto o qual acontece contigo, ainda que não queiram. Todos permanecemos em viagem na terra, e cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo quando estiver convertida em árvore, talvez nos recusasse os vaticínios. E se a lagarta pudesse entender no voo que ela descerrará amanhã quando se converter na borboleta, provavelmente diria que somos loucos. Não te molestem assim considerações pueris desses irmãos que procuram transformar a vida terrena em floresta de impulsos selvagens, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. E aqui me recordo que o Richard, numa das suas inúmeras felizes expressões, nos diz que a existência não é uma estação de férias. Oportunidade preciosa para que, conhecendo a doutrina espírita, que nada mais faz do que resgatar Jesus, persistamos na reta consciência e fazendo o nosso melhor. Dos planos superiores, amigos não cessam de nos atender. Emmanuel nos dá então algumas pistas para que a gente
mantenha o amor puro, as energias na esperança, a certeza de contribuir para a felicidade dos outros, colher lágrimas, enxugando-as com as nossas palavras, as nossas esperanças. Guardemos confiança, perseveremos no bem, sabendo que viveremos para sempre. Mas, e se nos sentirmos sozinhos? E se naqueles instantes em que, movendo todas as nossas energias, parecer que falhamos, lembremo-nos dele, Jesus, porque um dia, abandonado e crucificado no alto de uma colina, procurando à volta os amigos que desertaram, e ali identificando algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes, na conceituação humana, talvez fosse um derrotado, sozinho. Mas com ele estava Deus, e Deus com ele era a expressiva maioria ante uma multidão desvairada. Estejamos com Jesus, com os bons espíritos, guardemos a esperança, porque Deus nos conduz, nos destina à perfectibilidade. A paz seja com todos.